Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, então retomando a nossa aula, tá? Só dei um errinho aqui, ó, porque a unidade é 3, tá? Eu coloquei 2, mas o caderno é 2 e a unidade é 3. Então, a gente vai falar de quem? Estados Unidos e Canadá, tá? Então, os Estados Unidos e Canadá, né, são dois países que se localizam na América do Norte. Vamos falar dos Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos, ele apresenta uma área de 9.629.000, né, quilômetros quadrados. Esse, né, ou esses países, né, vamos dizer Estados Unidos, o país, ele está localizado aonde? América do Norte, limita-se ao norte né, com o Canadá. O Canadá fica aqui em cima. E ao sul do México, né? E fica aqui, ó. O México fica aqui, tá? Então, e fica ao leste, né, do Oceano Atlântico, tá? Aqui. E a oeste do Pacífico, tá? Ele é banhado pelos dois. Ele é formado por 50 estados, né? Mais o Distrito de Colômbia, tá? Então, são esses aqui, ó, os estados. E dois de seus estados, tá, eles encontram-se afastados dos demais. Então, vou dar um exemplo do Alasca, tá? Você tem que é muito afastado porque está localizado a oeste do Canadá. Ele está aqui em cima, tá? Aqui ele só desmembrou para mostrar que ele faz parte dos Estados Unidos, mas ele está aqui em cima, o Alasca. Só que ele pertence aos Estados Unidos. E o Havaí, tá? Que fica aqui, tá? Onde nós temos os maiores vulcões ativos, tá? Então, ele pertence ao continente também, tá? Dos Estados Unidos. Então, são 50 estados. E a gente fala da ocupação territorial, né, dos Estados Unidos. Ele era uma região habitada, né, exclusivamente por indígenas até, tá, o fim, mais ou menos, do século XVI. Aí, no século seguinte, os espanhóis, né, eles exploraram quem? A Flórida, tá, e o Colorado também. Então, a Flórida, tá, aqui, e o Colorado, que eles exploraram. E as terras que hoje pertencem a quem? Também ao México. Os franceses, né, que implantaram assentamentos, né, ao longo do Vale Mississippi, e os holandeses, tá, deles oriundos da onde? Do Recife, estabeleceram a colônia da Nova Amsterdã. Os britânicos também envolvidos com essas guerras, né, na Europa chegaram um pouco mais tarde, foi mais ou menos em 1607. Antes disso, algumas expedições já haviam sido enviadas à região, e a primeira foi em 1584, que foi um grupo de 120 homens e mulheres. Ele foi liderado, né, por Sir Walter, que instalou-se na região e que se deu o nome de Virgínia. Então, a gente tem o estado de Virgínia, que é aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Aí, daí um pouco, né, depois a gente teve também a primeira década, né, do século XVII, que foi muitas famílias ingleses, né, ou inglesas puritanas, né, que são pertencentes a uma denominação religiosa protestante. Então, a maior parte, né, dos americanos são protestantes. E aos poucos, né, outras colônias surgiram também nesse litoral atlântico, tá, aqui, que foi em meados do século XVIII. Era colonizada a região da costa leste, tá? Parte leste aqui dos Estados Unidos, e onde foram fundadas as 13 colônias, que nós chamamos aqui, ó. Então tem Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Norte Carolina, tá? Carolina do Sul, Geórgia, Nova Jersey, e entre outros, tá? Massachusetts. Então, é chamado de 13 colônias ingleses, tá? Então, o que foram essas três colônias, essas 13 colônias? Elas eram o quê? Diferentes entre si. Então, as do sul eram mais dependentes da metrópole. Por quê? Porque, pois elas consistiam, né, de áreas fornecedoras de produtos agrícolas e vamos dizer assim, a Inglaterra, ela foi considerada colônia de exploração. Portanto, já essas colônias do norte, elas eram mais autônomas, né? Elas produziam produtos para abastecer o mercado interno e até estabelecer o comércio de outras áreas da América também com a África, o que contribuía para gerar uma renda para a população. As colônias também se diferenciavam, né, quanto ao tamanho e ao tipo da mão de obra empregada. No sul, havia grandes propriedades com a mão de obra escravizada, e no norte, pequenas e médias propriedades com a mão de obra familiar.
Então, no sul aqui era mais escravos, né? E aqui era mais familiar. E a diferença entre as duas regiões, elas diminuíam, né? Ou diminuíram depois do que? Da independência do país. E entre 1764 e 1775, depois de vários prejuízos, né, em consequência dessas grandes guerras, a Inglaterra aumentou a taxa de imposto e diminuiu a autonomia das 13 colônias, que são essas 13 aqui. Ela diminuiu. E aí o que aconteceu? Causou o quê? Um descontentamento, né, aos colonos que declararam a guerra à metrópole. Aí a primeira, né, o primeiro combate ocorreu em 1775, depois de um ano, né, no dia 4 de julho de 1776, o país conseguiu a independência. Aí só foi reconhecida pelo Reino Unido em 1783, então demorou uns anos aí. Aí após essa independência, ao longo, né, do século XIX, o país ele recebeu muitos imigrantes, né, que saíram da Europa, principalmente em virtude de conflitos religiosos, né, e políticos, e buscaram melhores condições de vida nos Estados Unidos, tá? E com o passar dos anos, né, o crescimento econômico levou a parte norte, né, do país a se industrializar e se tornar mais desenvolvida do que a parte sul aqui. Ela ficou mais desenvolvida, tá? Que continuava ainda agrário e continuava o quê? Com a mão de obra escravizada, né? Então, diante dessas mudanças, o norte passou a reivindicar o fim da escravidão, o fato que não agradava o sul, tá? Então, aqui o norte não quis mais que tivesse essa mão, né, escravizada e aí eles começaram a ficar incomodados com isso. Então, aqui são as 13 colônias inglesas. Depois nós temos o que? Os aspectos populacionais dos Estados Unidos, tá? Tem uma população absoluta, né? De 323 milhões de habitantes, tá? E uma densidade demográfica é o quê? Lembra? Densidade demográfica é a quantidade de população. Então, eu vou pegar a área dos Estados Unidos inteiro e o número de população inteiro dos Estados Unidos e dividir. Aí eu vou dar o quê? O tanto de habitantes por quilômetro quadrado. Então, os Estados Unidos é um país populoso, porque eu tenho 36, mais ou menos, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, essa distribuição da população ela é irregular, lógico, com a maior concentração populacional na parte costa leste e oeste do país. E a menor concentração nas áreas desérticas, né? Por causa de questões de clima, você não tem um número muito grande de população. E montuosas, né? Montanhosas e tanto polares, né? O clima não favorece. O país também oferece, né, porque muita gente vai migrar para lá por causa da boa qualidade de vida, né, da sua população, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é elevado, tá? Então tem uma boa expectativa de vida, as pessoas, né, vivem bastante lá. E apesar também de apresentar, né, assim, vive bastante, né, a renda per capita é de 56 mil dólares, né, dado isso de 2015, pode ter mudado hoje um pouco. E apesar também de apresentar uma desigualdade socioeconômica, ela também tem desigualdade, não tão descarada como o Brasil, nem tanto quanto países subdesenvolvidos ou emergentes, mas você tem também uma desigualdade lá, tá? Social, econômica, nos Estados Unidos. E aí, só para a gente ver, mais ou menos, uma expectativa de vida, lá, a maioria dos Estados Unidos, só para você ter uma comparação, nos Estados Unidos, a média, né, de idade é de 79 anos, né? No Brasil já é 74. As condições de vida no Canadá é muito melhor do que a dos Estados Unidos, tá? A questão de desigualdade econômica é bem mais baixa do que a gente encontra nos Estados Unidos. E você vê que a qualidade de vida e a expectativa de vida no Canadá é melhor, é de 82 anos. Obviamente que eles vivem mais, tá? Mas é só um termômetro, tá? De comparação. Então, esses são os aspectos populacionais. E tendo a qualidade de vida, principalmente nos Estados Unidos, né? Apesar desse ótimo padrão, você tem a grande parte também dessa população que o país também enfrenta problemas, e esse é um sério problema. Por exemplo, o quê? É elevado o número de obesos, né? Já considerado um caso de saúde pública. Então, você está vendo a criança, né? Tamanho da criança, as pessoas adultas e o que eles comem, né? Então, por exemplo, né, então já são considerados, né, como é um caso de saúde pública, né, segundo os dados de 2017,
39, quase 40% da população adulta, ela é obesa. E aí, o que contribui para o desenvolvimento de outras enfermidades, né? Como alguns tipos de câncer, problemas cardiovasculares, que é do coração, diabetes. E esse elevado número de obesos está associado ao quê? A hábitos alimentares não saudáveis, como consumo excessivo de alimentos industrializados, tá? E fast food. E além da falta de prática de atividade física, tá? Então a gente tem aqui fast food, né, que é comida rápida, né? Que a gente vê muito em shopping. O que é fast food? Batata frita industrializada, McDonald's, Burger King, tudo que vocês acham gostoso, tá? Doces, refrigerantes, chocolates, então tudo isso aqui que é industrializado e é de forma rápida e pronta, como fast food, tudo isso faz mal para a saúde. Então, batata frita, Ruffles, aquelas coisas de saquinho, Cheetos, tudo provoca o quê? Obesidade, porque você tem um número muito grande de açúcar. Na batata você tem, além, né, de ser industrializado, não ser uma batata natural, uma massa, você tem um nível muito alto de gordura, de óleo, né? Óleo saturado, gordura saturada, que leva o quê? A colesterol muito alto. Levando o colesterol, você acumula o quê? Acumula gordura nas artérias, que isso faz o quê? Entupimento dela. Quando entope, você tem uma parada cardíaca, né? Que você infarta, porque o sangue não está circulando ali. Ele entope as veias. Você tem a diabetes, que é o quê? Consumo de doces demais, de massas, né? Industrializar como pão, enfim. O pão, eles têm carboidratos e aí forma açúcar, né? Então, você tem ketchup, tem muita concentração de açúcar também, a gente come em lanche, em batata frita. Tudo isso contribui para a obesidade, refrigerante para a obesidade, um número gigantesco de açúcar, tá? Carne industrializada, não é uma carne, né, natural. Tanto que se você deixar um lanche, do McDonald's, deixar, se não comer, deixar ele na mesa para mofar, dificilmente vai entrar mofo nele, né? Se entrar é pouquíssima coisa, porque ele é tão cheio de química que nem o mofo quer, fora que ele fica duro, igual uma pedra. Então, não é um lanche natural, como a gente vai comer um arroz, um feijão. Se a gente esquece fora, junta bicho, né? Porque ele azeda, enfim. Então, são alimentos mesmo. E isso aqui não é alimento, né? Isso aqui são coisas industrializadas que foram feitas para se comer, mas não são alimentos. Então, esse é um grande problema dos Estados Unidos e que a gente copia, né? Muita gente adere a esse tipo de alimentação porque a gente acha bonito. Bom, espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. A próxima aula a gente vai falar do aspecto econômico dos Estados Unidos, tá? Hoje a gente falou só um pouquinho, né, de como que é a expectativa de vida, a questão da sua ocupação, como se deu, e na próxima aula aspectos econômicos. Então, até mais.